Este episódio do OrigineCast tem o oferecimento de Santos Auto Premium. Existem carros e existem experiências. A Santos Auto Premium reúne veículos mais exclusivos do Alto Vale, sempre com procedência, transparência e um atendimento que transforma a compra do seu carro em um momento especial. Mais do que vender, a Santos Auto Premium entrega confiança, credibilidade e a certeza de um bom negócio. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque eu também sou cliente do Santos Auto Premium e conheço de perto a seriedade desta empresa. Se você procura qualidade, exclusividade e segurança na hora de comprar o seu veículo, faça uma visita a Santos Auto Premium. Santos Auto Premium, exclusividade, confiança e paixão por grandes carros. E também contamos com o oferecimento de Pedidos 10. A praticidade faz toda a diferença do dia a dia e é por isso que a Pedidos 10 se tornou o aplicativo de delivery que mais cresce em toda a região. Em poucos cliques você encontra os melhores restaurantes, os melhores mercados, farmácias e diversos estabelecimentos, recebendo tudo com rapidez, segurança e muita praticidade. Além de facilitar a vida de quem compra, a Pedidos 10 fortalece o comércio local, conectando consumidores e empresas de uma forma simples, eficiente e inteligente. Na próxima vez que bater aquela fome ou que você precisar de algum produto sem sair de casa, lembre-se, baixe o aplicativo e peça pelo Pedidos 10, aquele aplicativo que valoriza a nossa região. Pedidos 10, seu pedido do jeito certo, na palma da sua mão. Toda grande história tem uma origem. Antes do sucesso, houve desafios. Antes dos resultados, houve escolhas. E antes de qualquer conquista, existiu alguém disposto a começar. É exatamente isso que queremos mostrar aqui. Histórias reais, sem máscaras, sem personagens, somente verdade. Antes de começarmos, eu quero fazer um convite para você. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, coloca o sininho lá para avisar quando tiver episódio novo e compartilhe esse episódio com alguém que você acha que precise se inspirar aí para uma próxima jornada de vida, que com certeza esse episódio de hoje está muito inspirador. Eu sou o Diego Depiné e esse é o OrigineCast. Bom, antes de mais nada, hoje a gente tem a honra, uma honra mesmo, seu Felipe, muito obrigado. Muito obrigado pelo senhor estar presente aqui hoje. Vou falar um pouquinho da história do seu Felipe. Seu José Maurício Felipe, mais conhecido carinhosamente pelos amigos como Filipinho, fundador, CEO da Veda Motors. Sua história começou muito antes mesmo da empresa existir. Ele era apaixonado, é ainda muito apaixonado por motocicletas, desde muito jovem. Também participou de competições de veloterra, a paixão que mais tarde se transformou no propósito profissional dele. Formou-se em técnico mecânico pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Em 91, ao lado da sua esposa Cláudia, e com o apoio dos pais, decidiu dar um passo que mudaria toda a sua vida: a fundação da Veda Motors. O que começou de forma modesta se transformou-se na empresa com uma atuação internacional, presente em 19 países, com mais de 10 mil itens do seu portfólio e reconhecida pela qualidade, inovação e tecnologia. Em 98, o seu Filipinho conduziu uma decisão estratégica muito importante, que foi integrar a Veda Motors ao Grupo Athena, ampliando ainda mais as oportunidades de crescimento da empresa. E mais recentemente, em 2021, liderou a aquisição da Servitec, fortalecendo a atuação da companhia também na produção de componentes eletrônicos. Casado com a Cláudia, pai da Natália e da Raíssa, que hoje fazem parte também da estrutura administrativa da empresa. Seu Felipe, muito prazer e muito obrigado por compartilhar hoje um pouquinho da sua história com a gente. Muito prazer para mim também. Muito obrigado pelo convite, Ser lembrado sempre é muito, muito bom e estou aqui para compartilhar um pouco da minha história. Agradecer, porque a gente sabe da vida corrida que é do seu Felipe, foi difícil a gente conseguir uma agenda, mas graças a Deus a gente está aqui hoje gravando para vocês. E eu gosto sempre de começar, seu Felipe, entendendo um pouquinho. A ideia do nosso OrigineCast é justamente isso, falar das origens. Fala um pouco pra gente. Como foi a sua infância, seu Felipe? O seu Felipe sempre foi esse cara com veia empreendedora, ou lá quando moleque era um moleque inquieto? Como é que foi isso? Eu acredito, Diego, que desde muito novo eu já tinha essa tendência de liderar pessoas e também eu tive sempre uma tendência para o ramo metal mecânico.
desde pequeno, quando eu comprei, na verdade, com as mesadas que eu ganhava no final de semana, eu comprei uma C10, uma Caloi, e ela estava bastante usada e acabei reformando. Então, toda a minha vida toda foi baseada assim em empreender, em fazer, em melhorar as coisas, e é o que dá, né? Depois dessa infância, sempre com competições, a bicicleta, né? Tudo que eu podia participar, eu participava. Então, E o senhor falou em bicicleta, e como é que surgiu essa paixão? Porque a gente sabe, quem conhece o seu Felipe aqui na cidade, o seu Felipe é uma figura muito conhecida, principalmente pelas motocicletas. Como surgiu essa paixão? começando com as bicicletas, né? 2 rodas, e depois, em 1975, quando o meu irmão me deu uma CB50, uma motinha CB50. E eu sempre tive a paixão por motos, né? Ficava sempre observando quem tinha. Na época eram muito poucas as motos, importadas principalmente. Então, desde a CB50, onde eu fiz a minha primeira competição na cidade de Joinville, e dali para frente eu sempre tive essa tendência de tocar, de fazer alguma coisa relacionada à atividade das motocicletas. Ou seja, então quando começou a paixão por moto, o senhor já imaginou que de repente poderia vir um negócio no futuro relacionado a isso? Para mim poder receber essa moto que o meu irmão mais velho, o Gilberto, ele me proporcionou, ele foi pagar uma promessa em Angelina, né? E era tudo estrada de chão na época, e ele trouxe a moto assim praticamente até na corrente. Ele tinha colocado pregos e tal, foi arrebentando, foi demolindo a moto. Aí ele pensou assim: antes que eu entregar para o ferro velho, eu vou ver se o meu irmão quer. Se ele arrumar, eu deixo a moto para ele. E dali em diante eu comecei a arrumar, né, com poucos recursos que a gente tinha, fui arrumando devagarinho, e ali começou a parte da mecânica, daquela história da CB50. E que idade o senhor tinha nessa época? Em 1975 eu estava com praticamente 14 anos. Olha só. E já começou, ou seja, um irmão deu aquele empurrão, então, no começo. O irmão mais velho, ele era um azulão, né? O azulão que a gente falava na época do Banco do Brasil. Então, ele já tinha a motocicleta e acabou, depois de usá-la, acabou entregando ela para mim, e dali para frente começou a minha vida com as motos. Olha só que impressionante. E, seu Felipe, já que a gente está falando de infância, naquela época, qual a lembrança da infância que mais emociona o senhor até hoje, assim? A lembrança da infância que me deixa assim emocionado é quando eu, por exemplo, relembro, né, a história de que o meu pai sempre me incentivou, né, desde novo a trabalhar. Então, eu já com 12 anos de idade, eu já ajudava ele nessa parte toda da distribuidora. O pai sempre foi um lojista, e também ele tinha uma distribuição de utensílios domésticos, né? E ele sempre me chamava para trabalhar, e isso eu me recordo muito disso, porque dali também que veio essa parte empreendedora. Comecei novo, né? E até hoje continuo batalhando sempre. E o senhor comentou, né? O pai já tinha negócio. A gente acaba nunca esquecendo, né? Quando a gente vai trabalhar no negócio da família, ao mesmo tempo que é difícil, mas fica aquela lembrança, né? Do trabalho, da honestidade, dos pais sempre levam a gente por esse sentido, né? E qual foi a primeira grande responsabilidade que o senhor lembra que precisou ter na vida, assim? Tal idade eu tive que fazer tal coisa. Bom, já nessa idade, já com 14 anos, né, como eu era o ajudante do pai, eu tinha assim a responsabilidade de preparar. A gente sempre carregava os caminhões, nós carregávamos os caminhões no sábado à tarde, né? Então eu sempre tinha a responsabilidade de deixar a carga pronta para a carga dos sábados, né? Então o pai viajava com a F4000 dele, começou com o Rural, Kombi e tal, e
e depois acabou nas F4000, né? Então, aqueles furgãozinhos da Ford, né? E eu tinha essa responsabilidade. Então, já era uma responsabilidade eu preparar, porque o pai sempre muito exigente, certinho. E eu também tinha uma coisa que era muito difícil, que era emitir o manifesto da carga. E o manifesto era muito grande. Então, na época, não podia rasurar, não tinha como você Tudo corrigir. manual, né? Se você tivesse lá no final, né, acabando o manifesto, e você errasse lá a soma, alguma coisa, tinha que refazer tudo novamente. Então, assim, sempre foi uma responsabilidade minha desde novo, né? E, logicamente, depois, com os trabalhos futuros, né, eu também tive outras oportunidades onde eu tive que ter muita responsabilidade, tomar decisões corretas, e isso aí é o que me impulsiona até hoje a fazer o que eu faço. Seu Felipe, hoje é fácil enxergar, né, a Veda Motors consolidada da forma que ela é, mas quase ninguém conhece os bastidores, né, do começo. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, que naquela época, né, era tudo mais difícil. Principalmente, né, como a gente leu no currículo, o senhor foi estudar em Florianópolis. Como foi sair de Rio do Sul, né, da região de agronômica, Rio do Sul, né, que depois vocês vieram morar para cá, para estudar em Florianópolis? Que desafio que foi isso para o senhor naquela época? Então, justamente porque eu tinha sempre essa responsabilidade de ajudar os meus pais, para mim foi até difícil, porque eu fui estudar em Florianópolis, na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, já com o objetivo que eu tinha, né, da mecânica. E nesse tempo eu também, assim, às vezes vinha para Rio do Sul, ajudava a fazer as cargas e tal, mas foi uma decisão legal porque eu acabei me formando na Escola Técnica Federal, no curso de mecânica, e logo em seguida eu consegui o estágio na Metalúrgica Russulense, né? Hoje é a Rio Russulense, uma empresa que me ajudou muito ao conhecimento, ao crescimento. Foi o primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego. Registrado, assim, fora da empresa do pai? Registrado com o pai, né, com a empresa do pai, eu já estava desde os 14 anos. Já está. Isso, mas como emprego direto com outras empresas, foi o meu primeiro emprego a Russulense, né? Então, ali eu consegui também com conhecimento, o seu João e os filhos, né, todos eles, não vou citar o nome de todos, mas consegui assim entender bem e crescer dentro da própria Russulense. Eu entrei como estagiário e em 83 nós tivemos aquela grande enchente. Então, praticamente o meu estágio todo, eram 3 meses de estágio, que era para cumprir o diploma da escola técnica. Eu passei praticamente limpando e organizando os arquivos, porque os desenhos eram feitos todos em folhas de papel digital, né? Folhas A1, A2, né? E todos eles pendurados, e aquela enchente atingiu os arquivos da Russulense. Então, eu passei muito tempo ali pendurando tudo, os papéis, né? Os vegetais em varal para secar ali. Então, foi legal também, porque foi um desafio que já iniciou pesado e depois eu fiquei por ali praticamente quase 8 anos, até que eu decidi empreender no meu próprio negócio. E já que o senhor falou em empreender no próprio negócio, e como foi sair de lá, da Russulense, e começar um negócio do zero? Da onde veio a ideia? Enfim, conta um pouquinho pra gente isso. Bom, Diego, a ideia, quando eu saí da Russulense, eu tinha tinha 3 oportunidades de negócio que eu havia estudado, né? Uma empresa de microusinados, que na região aqui nós tínhamos bastante consumo de microusinados, são peças muito pequenininhas, né, feitas com tornos automáticos, e também podia ter sido padeiro, né? Nós fomos a Balneário Camboriú, lá na Avenida Brasil, perto da onde o pai da Cláudia tinha uma casa,
E nós pensamos assim, não, vamos ver, essa padaria está à venda, vamos dar uma olhada nessa padaria, né? E depois, eu estava parado, assim, não tinha trabalho, e eu estava lá na oficina da Motos Neno, foi aonde o Neno estava atendendo uma ligação de uma empresa de Blumenau, que fornecia as juntas para ele, e ele ficou nervoso, porque os caras estavam demorando os 45 dias para entregar uma junta de cabeçote da XLX 350, e ele falou para mim, pô, por que ao invés de tu não ficar fazendo nada, por que tu não vai fabricar juntas? Aí eu saí atrás dele, o que é isso, né? Vamos lá, eu quero ver o que é. E dali comecei a coletar amostras e estudar o mercado e acabei abrindo a fábrica de juntas. Olha só, então às vezes foi de uma instigada de um amigo, surgiu às vezes a ideia então de começar com a ideia da junta, que até então o senhor não tinha pensado em junta, nem sabia o que era. Naquele primeiro momento, sabia o que era, obviamente, por conhecer motos e tal, mas não sabia isso como funcionava. Assim, lógico que eu sabia tudo, né? Porque eu era piloto de Veloterra, né? Então, pela amizade que eu tinha com ele, com o Ivo também, o Ivo Cipriano, presidente Getúlio, eles, tanto o Neno, quando ele ficou nervoso naquele momento, mas tu vê que ele não recorda que ele falou isso para mim. Olha só. Olha, então, às vezes eu converso com ele, conto as histórias, né? Quando eu falo um pouco da minha vida, e ele disse assim, mas eu não me lembro dessa vez que eu te falei isso aí. Eu disse, não, é lógico que aquele momento estava nervoso, bravo, com o teu fornecedor, e o que deu, né? Daquela, vamos dizer, mijada que eu recebi, acabei empreendendo com o ramo de juntas. Começamos, na época, eram poucos os modelos, né? Nós tínhamos aproximadamente 5 modelos de motocicletas, né? Então, comecei por ali, né? Eu e a Cláudia, obviamente, né? Eu ia mesmo pedir, né? O senhor que falou na Cláudia. E qual foi o papel da Cláudia nesse início? A Cláudia, eu, né, cortava as juntas. Antigamente a fábrica era muito pequena, nós tínhamos 5 prensas, né, e um facão, é o mesmo facão que utiliza-se para cortar calhas, né, as chapas das calhas, logicamente, hoje tem as guilhotinas e tal, mas no passado cortava a calha com facão, né, é um facão de mesa assim, né, e eu cortava, deixava tudo preparado para a Cláudia é formada em educação física, né? E ela compartilhava juntamente comigo os momentos de trabalho. Então, se ela dava aula de manhã, ela trabalhava à tarde, juntamente comigo, fazia o serviço bancário e conduzia essa parte. Então, depois ela se retirou, né, da escola para me acompanhar na empresa. Então, ela passou um período que eu cortava a matéria-prima e ela estampava nas prensas enquanto eu saía para vender. Olha só, então, naquele início, era o senhor, a Cláudia... E a Cláudia. E Deus, né? Porque uma empresa que hoje... Quantos funcionários vocês têm hoje? 360 colaboradores. 360 colaboradores. Aqui, na planta da Velha Na planta daqui do Sul, né? De Lontras, né? Isso. Começou com 2 pessoas. Começamos eu e a Cláudia, né? E depois, no fim, acabamos contratando. Sim, claro. Tal, depois... né? Mas o papel da Cláudia era legal, assim, porque quando nós não tínhamos, assim, o pai também foi nosso sócio, né? O pai, os primeiros 3 anos, a Veda Motos foi fundada em 91, em setembro de 91, 1º de setembro, e em 94, em agosto de 94, o pai... Ele sempre foi muito justo com os filhos, assim, na parte financeira. Então, ele falou, filho, eu já tenho dado muito a parte dos outros filhos, né? E eu queria deixar que tu ficasse com as cotas da empresa, né? Aí ele acabou fazendo a doação para mim e para a Cláudia das cotas que ele tinha, que eram 50%. Então... No caso, o papel geral, né, desde o pai também trabalhou como vendedor. Então, se hoje em dia eu vou para o sul, por exemplo,
do estado, onde ele atuava muito com os negócios dele, e ao mesmo tempo ele vendia os produtos dele, e quando ele passava em frente a alguma oficina, ele visitava para fazer uma venda, né? Então, aí ele aparecia com os pedidos, ele tinha um bloco de pedido, de vez em quando, ó, filho, está aqui os pedidos. E a Cláudia, obviamente, recebia esses pedidos, separava e entregava, né? Poxa, que sensacional. E eu queria fazer uma pergunta, né? O senhor imaginava chegar onde chegou? Não, acho que nenhum empreendedor, nenhum empresário assim que sai lá de baixo, né, assim, não sonha assim no tamanho, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de parar de crescer, eu gostaria de me afastar da empresa e tal, né? Então, quando você faz as coisas bem feitas, né, e que o que você faz é aceito, né, pelos clientes, aceito por toda a estrutura que você trabalha, eu digo assim, não tem como parar e não tem como você pensar que vai chegar a um tamanho X. A gente, graças a Deus, cresce todos os anos e nós nós temos um planejamento, né, 25-30, então a gente revisa o planejamento a cada 6 meses, mas a gente não imagina, porque muitas vezes você acerta algum negócio que te dá um up muito forte. E acelera muito aquele crescimento. E acelera, e aí você vai crescendo. Então, e às vezes tem os momentos que o mercado está um pouco mais quieto, mais tranquilo, né? As crises, o Covid. No Covid, por exemplo, nós crescemos, em função dos deliveries, nós crescemos praticamente 80%, né? No ano 2020, 2021. Então, assim, foi um pulo inesperado. Então, a gente não tem, assim, não sabe qual vai ser o nosso limite. Que legal. E já que nós estamos falando disso, né? Eu acredito muito nisso, né, seu Felipe, que toda grande conquista, todo crescimento, ele cobra um preço de alguma forma, né? Qual foi o maior preço assim que o senhor sente até hoje que pagou para conseguir construir a Venda Motos, para conseguir chegar onde a Venda Motos chegou até hoje? Diego, falando sinceramente, assim, né? Eu nunca tive, eu sempre faço dos obstáculos um desafio, né? E procuro vencê-los, né? Todos os obstáculos. Então, para te falar bem a verdade, assim, né? Todos os desafios foram sempre muito bem conduzidos, eu consegui sempre ter esse domínio. O maior desafio que nós tivemos foi quando nós fizemos a união com o Grupo Athena. Então, ali foi uma decisão difícil, minha e da Cláudia, né? De vender os 50% das ações, né? Do capital. Mas aí nós ficamos pensando assim, bom, será que vale a pena ter 100% de um ou melhor ter 50% de dois, né? E botar a mão, né, no conhecimento, na tecnologia que está no mundo. Porque é muito difícil você acertar uma tecnologia sem que você tenha viajado muito para visitar feiras na Alemanha e todo mundo, como fiz, né? E muitas vezes você viaja para essas feiras e você não encontra aquilo que está na sua cara para ser utilizado como o equipamento correto para a sua produção. Então, foi um desafio grande, cultural, primeiramente, porque os italianos, eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Principalmente quando se fala de qualidade de produto e também da completeza de kits. Então, foi um desafio. E o desafio maior foi que, durante o amadurecimento dessa união, nós tivemos que... eu dediquei muito do meu tempo para comprovar que nós realmente aqui no Brasil e que nós, família Felipe, né, teria essa capacidade de estar com eles para o futuro. Então, ali foi bastante difícil, mas até teve um momento que eu pensei assim, isso foi em 1997, né, eu pensei assim, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo com comprovações de
de custo de produtos, de fabricação, porque inicialmente eles tinham a ideia de transferir toda a parte produtiva, onde o custo de mão de obra na Itália era muito elevado, para a Veda Motos. E assim o fizeram, né? Eles transferiram. A Veda Motos inicialmente dependeu do seu faturamento, 37% era a dependência da Athena, da Itália, né? Hoje, acredito que não chega a 1%, né, o que nós vendemos para a Athena. Então, o importante é que nós temos uma vida própria também a nível de América do Sul, né? E hoje a gente viu lá, né, seu Felipe, que a Veda Motos está em 19 países, né? Isso se dá também com certeza a essa fusão, né? Porque talvez a gente, naquele momento, não teria disponibilidade de ter esse crescimento alavancado da forma que teve, né? Sim, Diego. Desde a nossa união, quando isso ocorreu, nós estávamos presentes numa feira, na feira do Salão das Duas Rodas de 1997. E a Athena tinha um stand lá na feira, na mesma rua, né? Na mesma rua que a Veda Motors. E o CEO, que hoje é o CEO da Athena, né? O Herardo, ele viu aquela movimentação que a Veda Motors tinha e ele estava com o stand dele lá com produtos de alta gama. A Athena sempre trabalhou com produtos de alta gama no mundo off-road, motos de grande porte. E ele, estando lá, ele foi lá e a gente já estava em negociação. Ele simplesmente colocou uma placa na frente do stand, fechou o stand e colocou lá: Athena está atendendo no stand da Veda Motors. E dali para frente, já praticamente era no mês de novembro, né? Eles anunciaram a nossa sociedade conosco. Olha só. Foi bem legal, assim, né? Porque foi um movimento inesperado naquele momento. Assim, mas foi importante também para eles. E respondendo a tua pergunta, ali onde estavam clientes de toda a América, né? Despertou que aí é uma correria, os concorrentes olhando o que estava acontecendo e nós ali iniciando uma união, e essa união, logicamente, que fez com que a nossa capilaridade a nível de América do Sul fosse crescendo. Que legal. Como é inspirador, né, seu Felipe, pensar que de uma instigação de um cara que estava chateado com o fornecedor, virou o que virou a Veda Motors, né? Uma empresa hoje mundial, enfim. E eu queria entender uma coisa. Assim, como a gente falou, a gente teve vários períodos de crescimento, até crescimentos inesperados, como na época da pandemia. Mas qual foi o momento mais difícil que o senhor lembra dentro da empresa que o senhor teve que enfrentar? Bom, eu posso te dizer que a vida do empresário, ela é constantemente, como eu falei há pouco, ela tem situações difíceis, né? Mas, assim, Diego, a Veda Motors sempre foi uma empresa que trabalhou com recursos próprios. Então, nós nunca dependemos de bancos. Essa é a grande jogada. Tanto que nós poderíamos ter crescido mais, mas nós sempre preferimos investir com recursos próprios. Um grande desafio que nós tivemos lá no passado, e ainda quando eu não tinha sociedade com a Athena, foi que, para mim, virar a compra, eu teria que comprar uma carreta de papelão hidráulico, né? E naquele momento foi difícil, porque para você conseguir chegar no valor de compra adequado, né, para que a gente pudesse ser mais agressivo no mercado, né? A concorrência era bastante forte, então ali foi um pouco difícil, porque nós que nunca dependemos de nada, né, da parte de financiamentos e tal, nós tivemos que fazer um Sebrae, não me lembro se era 60 mil cruzeiros, um negócio assim, e ali foi aonde a gente conseguiu dar a virada. Então foi difícil, primeiro, tomar a decisão para dar esse passo, e depois, logicamente, o compromisso dos pagamentos. Aquilo, queira ou não, para quem nunca fez, sempre fica na cabeça. Mas logo já em seguida viramos, porque
a diferença de valor era muito grande, comprar a carreta fechada, e aí só decolamos, né? Então, foi difícil, mas também foi bom. Momentos difíceis, para te dizer a verdade, não vejo momentos difíceis com a empresa, né? A gente, como falei, a união, a cultura, essas coisas, mas momentos difíceis posso te dizer que nós não enfrentamos. Que coisa boa, né? Hoje em dia a gente vê tanta empresa de geração em geração dando problemas e tal, e a Veda Motos a gente sabe da consolidação que é, e ainda mais agora o senhor falando, né? Sempre teve com recurso próprio e tal. Isso hoje em dia a gente olha 80% da população endividada, então quando tu olha, principalmente empresas, né? As empresas, a maioria é super alavancada, né? E a gente vê uma empresa que trabalha com essa solidez, eu acho que isso é fundamental para crescimento, né? É fundamental, Diego, e assim, né? A gente sempre priorizou a galinha dos ovos de ouro, né? A gente nós desde novos, a gente sempre, graças a Deus, tivemos um bom carro, uma boa casa e tal, já quando eu era colaborador, né? Mas a gente priorizou sempre a galinha dos ovos de ouro, né? A gente, então, dedicava todos os recursos para a empresa, para comprar máquinas, equipamento, tecnologia. Investimento, né? Nós dificilmente, tu vê que a gente fazia praticamente... Nós fomos fazer, quando fizemos a união mesmo com a Athena, se não me engano, nós ficamos, acho que quase 10 anos sem fazer uma distribuição de lucros para que ela pudesse alavancar-se e virar assim a empresa que realmente virou. Ou seja, né? Também não são só louros, né? Não é só pegar dinheiro, né? Eu me recordo de um episódio que a gente teve recente com o seu Osney, que ele diz, né? Da vaquinha leiteira, né? Tu não pode matar a vaquinha leiteira. Se tu decidir fazer uma carne dela, você foi, né? Exato, exatamente. Pessoal, antes de a gente continuar essa conversa, quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Se essa história já trouxe alguma inspiração para vocês, comente no nosso chat aí, comenta, faça um comentário se conhecia já a história da Veda Motos, do seu Felipe, que vai ser bem bacana a gente poder compartilhar esse momento com todo mundo aí. Vamos falar um pouquinho agora das meninas, né? Que eu acho que faz parte do legado, né, da família Felipe. Hoje elas fazem parte da empresa, né, a Natália e a Raíssa. Como foi esse processo de incluir as meninas no negócio? A Cláudia sempre esteve muito presente na empresa, né Felipinho? Mas trazer as meninas para dentro do negócio, como foi isso para vocês? De que forma vocês fizeram isso? Foi bem natural, né? Primeiramente, a Natália, desde nova, ela sempre queria ir para a empresa. Então, assim, ela ia para a empresa e ficava lá, de menina, assim. E ficava lá e gostava muito de ficar do lado da telefonista. Então, ela, às vezes, atendia o telefone. Daí, ela sempre teve a Natália também é muito parecida comigo nessa parte de regras e tal, de trabalho bem parecido. Então, ela atendia o telefone. Até que um dia me ligou, daí no celular, me ligou um cliente, amigo meu lá de Campo Grande, né? E ele falou, mas tu tá botando criança para trabalhar na empresa? Eu falei, como criança? Não, tá doido? Aí o meu escritório era próximo da recepção, aí eu fui lá ver, estava ela lá metida no telefone. Então, ela teve esse processo natural, a Natália. Um dia eu falei para ela, bom, na família vocês têm vários exemplos de profissionais, né? Tanto professores como médicos, dentistas, advogados, tem tudo, e o pai é um empresário do ramo metal mecânico. Vocês escolhem o que vocês querem fazer, né? Qualquer estudo que vocês quiserem, logicamente que nós vamos proporcionar. Então, foi bastante natural. Depois, a Natália, ela saiu da Veda Motos por um período, foi tocar um negócio próprio, foi a Balneário, e depois ela viu que realmente era legal vir com a Veda, né? E voltou para nós depois de 6 meses, né? A Raíssa já teve um processo mais natural, assim, em termos dela, ela tinha vergonha de tudo. Imagina, para falar com a Raíssa, ela tinha vergonha. Hoje ela é a nossa diretora de relacionamento. Olha né? só.
Então ela dá banho em palestras e tal, ela tem um perfil diferente que também foi natural, começou estudou administração, todas as duas estudaram, fizeram MBAs e tal, e foi natural, nada assim de dizer, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E hoje, desde a escola praticamente, posso te dizer assim que elas foram muito, muito legais, porque elas, tu não precisava mandar estudar, não precisava dizer, filha, vai estudar porque tem prova, não, a responsabilidade sempre existiu por parte delas, e hoje elas integram, né, o nosso corpo diretivo e é muito legal. É o sonho, eu acho, de todo pai, né? É o sonho. Se puder, né? Como o senhor falou, o senhor nunca pressionou elas nesse sentido, mas quando vem natural, como é gostoso, né? Muito bom. É gratificante, né? Saber que aquilo que tu tá fazendo sentido, inclusive, para elas, né? Para a família, né? Exatamente. Senhor Felipe, a gente tem algumas perguntas aí, tem uma pergunta oficial do nosso podcast. Qual foi o momento da vida do senhor que o senhor percebeu que nunca mais seria a mesma pessoa? Não sei te dizer se eu percebi, não tive, eu acho, esse momento. Eu acho que desde quando começamos, ou desde quando eu era colaborador, trabalhava com o meu pai, eu acho que eu sempre mantenho a mesma humildade, né? Sou um cara que não sou muito de mídia e tal, né? Meu Instagram né? Eu só gosto de seguir carro, Só moto, os amigos, só bicicleta, essas coisas. Alguns amigos também, não todos, né? Então, assim, eu sinceramente, não tive um momento assim desses. Eu acho que aconteceu ser muito natural. A vida ela é natural. Eu também sou um cara simples, até hoje. A gente tem as coisas boas, tudo, mas assim, eu sou simples, sou bastante humilde, sou colaborativo, participativo, assim, em tudo, junto aos amigos, né? Que isso é importante, né? A gente manter o hall de amizades, de todos, né? Amigos de todos os segmentos, né? Junto aos nossos clientes, junto aos colaboradores. Eu acredito que eu sempre fui bastante linear. Legal. A gente gosta de fazer um bate-pronto. Eu vou falar uma pergunta para o senhor e eu gostaria que o senhor me respondesse com uma palavra. O que seria um valor para o senhor? Para mim, o maior valor é a gratidão. Uma palavra que define a sua trajetória. Empreendedorismo. Um medo. Não tenho. Uma conquista. A Veda Motors. Uma pessoa importante. A minha esposa, Cláudia. Um hábito. Motociclismo. Esse não sai da veia. Não. Hoje o ciclismo também, mas o motociclismo. Um conselho. Conselho que eu sempre falo para todos, para os filhos e para todos que estão conosco, é que sejam humildes. Ser humilde não custa nada para ninguém. Humildade. O que o dinheiro não compra? A felicidade. O que ainda emociona você? A conquista. E me falam agora, né, uma última pergunta. O senhor faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Talvez, eu posso te dizer que não errei muito, né? Eu acertei bastante, né? Acertei muito mais do que errei. Então, eu faria tudo de novo. Bom, antes de encerrar, a gente tem aqui só uma lembrancinha para entregar para o senhor aí. Para lembrar desse dia de hoje, que para a gente foi tão especial. Uma canequinha nossa do canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, pessoal, a gente vai encerrando mais um episódio do OriginiCast. Hoje ouvimos muito mais do que uma história sobre empreendedorismo, ouvimos escolha, coragem, persistência, família, propósito e principalmente humanidade. Agradecer essa pessoa sensacional que é o seu Felipe, que sempre quando eu
Eu liguei para ele, seu Felipe, preciso do senhor aqui para fazer uma palestra, para fazer uma conversa, um bate-papo. O senhor sempre teve à disposição, sempre muito solícito. Muito obrigado novamente. E lembrar, né, que porque antes de sempre de todo o resultado existe uma origem. Seu Felipe, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Diego, agradeço pelo convite novamente, tá? E a vida é corrida, então quando eu posso, podes me convidar que eu estarei presente. Gente. Pessoal, se esse episódio faz sentido para você, siga o OriginCast na sua plataforma preferida, no Instagram, no Facebook, principalmente no YouTube. Se inscreve lá no canal, ativa as notificações, compartilha esse episódio, que foi sensacional com o seu Felipe, e ajude alguém que está precisando tomar uma decisão aí ou se inspirar em alguma coisa. Compartilhe o nosso canal com a galera. Obrigado, eu sou o Diego Depiné e esse foi mais um episódio do OriginCast.